E aí, galera, fazendo aqui a parte 2 das coisas que você obrigatoriamente deve saber antes de começar aulas de inglês ou dizer que começou a estudar seriamente a língua inglesa, né? No primeiro vídeo eu achei que daria apenas 10 dicas, né? Eu me limitei a umas 6 lá, mas aqui eu vou dar mais algumas, né? Mais 6 para ser exato. Então, a primeira dica para que você se acostume com o aprendizado do inglês e aproveite o fato de que você já possui uma língua materna, né? E essa vai ser a grande diferença de você aprender enquanto criança e enquanto adulto, é que você vai aproveitar algumas noções da sua língua portuguesa, noções gerais do aprendizado de idioma como um todo, né? E a gente vai entender, por exemplo, que muitos dos nossos idiomas possuem a mesma raiz etimológica, né? Então, muitas das nossas palavras, idiomas, expressões vêm ou do latim ou do grego, né? Ou de outras origens que chamam de proto-germânicas, né? Então, uma forma de você aprender palavras em inglês é já apelar algumas palavras em português que você já sabe, né? Como essas aqui, né? Kilogram, meters, psychology, photography, aneurysm, né? Ou seja, são palavras, né, que são ditas como úteis para a ciência, né? São unidades de medida, né? Nome de uma atividade científica, né? Ou nome de uma doença, né? Tudo isso vem da Grécia, né? De origem grega, né? Dos radicais gregos, né? Então, da mesma forma que a gente usa kilo para querer dizer mil, o inglês também vai usar, né? Muitas dessas palavras que usamos do grego, o inglês também usa, né? E a grande diferença é que basta lembrar que os substantivos da língua inglesa não possuem gênero. Então, aquela desinência lá, OA, que você encontra no português para querer dizer masculino e feminino, respectivamente, né? É só retirar isso, né? Então, em vez de falar metros, você falaria algo assim como meters, né? Em vez de falar psicologia, psychology, né? Você vai ter, claro, diversas formas de representar esse gênero neutro, né? Às vezes é com a letra E, às vezes é com um Y, às vezes é com a terminação de uma outra consoante. Isso não vai importar, mas o importante é você saber de onde você está tirando isso, né? Porque toda vez que você cria esses atalhos mentais, você promove um aprendizado muito mais rápido, né? E essa é a estratégia que você deve usar para aproveitar já os conhecimentos da língua que você possui, né? Não vamos achar que nós somos crianças e temos tanto tempo quanto eles têm de apenas ficar repetindo o que os adultos dizem, né? Não, a gente já pode aproveitar a nossa maturidade mental para criar atalhos de aprendizado, né? Outra dica são os agent names, né? Os nomes de agentes. Ou seja, você pode pegar verbos e criar nomes substantivos que representam nada mais nada menos que aqueles que realizam essa ação, né? Então, aqueles mesmos verbos que você pegou para destrinchar as três máximas formas que um verbo pode adquirir, né? Que é simple present, simple past, participle. Você vai pegar esses mesmos verbos e colocar er no final. Já aprende uma outra palavra. To work, worker. Trabalhar, trabalhador. To sing, singer. Cantar, cantor, né? Ou cantora, né? Lembrando que, mais uma vez, muitas vezes o inglês, né, em seus substantivos não possui gênero, né? To wait, waiter. To see, seer. Perceba que nesses dois casos, né, a gente acaba expandindo um pouco mais a noção do que seria esse agent name, né, aplicado a contextos específicos, né? Por exemplo, nesse waiter não é um simples esperador, não é aquele que espera, mas aí já atribuímos uma função, né, um job, uma profissão para essa pessoa, né? Aquele que espera no restaurante o seu pedido é o garçom, né? E o seer é aquele que vê, né? Aquele que vê, a gente só poderia é, atribuir uma função a mais para isso, né? Para além daqueles que possuem olhos e conseguem ver, seria um vidente, né? Aquele que consegue ver, né? Então, voltando aqui aos verbos mais normais, to write, writer, né? Escrever, escritor, né? Nesse caso aqui, ó, muitas vezes você vai ter que dobrar a consoante, são algumas coisas, alguns pequenos detalhes que você vai conseguindo ao longo do tempo, né? E vai ter alguns agent names que são um pouco diferentes, né? Não vão terminar com ER, mas eles possuem a mesma pegada, assim, né? Tô parecendo aqui que esse não seria um caso do que se dobraria, né? A consoante, writer, né? Será que não?
Na verdade não, né? Mas vai haver casos, aí não vou lembrar agora, mas vai haver casos sim, né? To dominate, dominant, né? Não termina com R, mas dominador, né? Aquele que domina, né? Aqui nós temos Basic Prepositions, é legal você aprender pelo menos essas 4 aqui, que é, por exemplo, of, né? É o nosso deed property, indica propriedade, né? Aqui, ó, for, para, indica purpose, propósito. From, de origem, né? Origin. E to, a, destiny, né? Que é o destino, né? É legal a gente prestar atenção que na nossa língua portuguesa fomos ensinados desde o início da maneira errada sobre algumas dessas preposições, né? Por quê? A gente diz assim, eu vou para a casa dela. Isso aqui é errado, né? O para no português também indica propósito, né? As pessoas começaram a usar para no lugar de a justamente para evitar o uso da crase, né? Eu vou a casa dela, né? Que seria assim. Então cuidado, né? Cuidado para não espelhar esse decréscimo, né? Da nossa educação, né? Que é algo que se ensina em todas as escolas brasileiras, né? Não sei em Portugal, mas no Brasil é assim, né? Então, quando você for aprender inglês, né, e querer indicar aonde você vai, você deve usar to, né? I'm going to Paris. Eu vou a Paris, né? Não for Paris, né? Agora eu posso falar assim, né? I've been doing this for you. Né? Estive fazendo isso por você, né? Por você. Com o propósito de te ajudar. Né? Um outro aqui seria você também voltar aquelas listas de verbos que você já tem, né? E começar a raciocinar em termos de antônimos, né? Sempre fazendo ligações, né? Fazendo sentido as coisas que você está aprendendo e evitar que seja um aprendizado aleatório, né? Então, to go, to come, né? Ir e vir. To buy, to sell. Comprar, vender. To love, to hate. Amar, odiar. Também nós temos adjetivos, né? Qualidades que são contrárias. New, old, né? Novo, velho. Quente, frio. Long, short, né? Que é longo, curto. Então isso é extremamente essencial para que você aprenda de forma prática e fácil, né? Sempre fazendo links, né? Ligações entre as coisas que você vem aprendendo, né? Obrigatoriamente também, né? Além dos pronomes pessoais, do caso hat e oblíquo, os pronomes possessivos, os possessive adjectives, possessive pronouns, é memorizar essa lista aqui também, né? As WH questions, né? Tudo isso são coisas que não exigem raciocínio algum, né? Você demonstra muito mais dedicação quando você já chega com algumas dessas listas obrigatórias memorizadas, né? Por exemplo, a conjugação do simple present indicative do to be, né? Também é essencial, né? Presente e passado. Então aqui, ó, what, which, why, when, where, who, whom. Não precisa entender essa diferença ainda, né? Só memorize. Whence é uma que é antiga, né? Já não é mais usada, mas é uma WH relativamente útil, né? Mas é uma pena que abandonaram, né? Whose, de quem, né? E how, como, né? Por último, você deve também aprender, mais uma vez, no estudo dos verbos, o caráter transitivo deles, né? Procurar saber se eles exigem complementos e se esse complemento é atingido por preposição ou não, né? Então, to live é o verbo viver. A gente pode usá-lo da maneira intransitiva, ou seja, sem a necessidade de complemento, e dizer assim, I live well, eu vivo bem, né? Ou seja, não precisa de complemento, como esse caso aqui, ó. Esse aqui a gente chama de transitive e indirect transitive, né? Transitivo indireto, né? Porque quem vive, vive com alguém, né? I live with you, né? Então, nesse caso, ele precisou de complemento e esse complemento foi atingido com o uso de uma preposição, né? E por outro, nós temos alguns verbos que podem até ser bitransitivos, né? Bitransitive, tipo esse aqui, to tell, quer dizer, né? Ou contar. I told you about him. Eu te falei sobre ele. Perceba que ele exigiu um complemento e outro complemento. Esse complemento aqui veio após o verbo sem a necessidade de uma preposição, tá? A gente chama isso de transitivo direto. E esse aqui foi obtido com a preposição about, né? Transitivo indireto. I told you about him. Chamamos isso de bitransitivo. Então é legal você aprender se o verbo possui essa necessidade de complementos, né? Ou seja, pesquisar acerca da transitividade deles, né? Ou seja, todo o estudo do verbo
Ele vai possuir várias e várias dimensões, vários e vários detalhes que, com um único verbo, você pode aprender muitas coisas sobre ele, né? E aprender a língua de forma muito mais eficiente, né? Então, eu creio que seja isso, né? Todos esses conhecimentos são extremamente obrigatórios e você vai demonstrar muito mais dedicação, né? E dar orgulho ao professor se você já chegar nas aulas com essas nações em mente, né? Que não são nada demais, né? Não existe tanto raciocínio assim. E o uso desse trabalho braçal, né? Trabalho braçal, no caso, o uso de um trabalho mental repetitivo, né? Já é o primeiro passo para que você, enfim, tenha condições de começar a raciocinar sobre a língua. Valeu, né? Compartilhe com todos os seus amigos e a gente vai continuar aqui com mais detalhes sobre a língua inglesa. Valeu!